Olá, pessoal. Boa tarde a todos. É um prazer inenarrável estar ao lado desses grandes engenheiros, né, do mercado, do setor de elevadores, né? E parabenizar a Expo Elevadores por esse evento maravilhoso, com uma energia muito melhor do que a última, né? Então, para a gente, sem mais delongas, vou apresentar a todos, né, cada um, para quem não conhece. Carlos Eduardo, engenheiro mecânico, capixaba, né, tem uma empresa de engenharia de auditoria, consultoria, inspeção, cálculos de elevadores, projetos de elevadores. Ederson, tem uma empresa também de auditoria e inspeção no Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Fábio Aranha, todo mundo já conhece. Engenheiro de produção e fundador, proprietário da Infolev. E Alfonso Gapo, né, a velha guarda aí como inspeção de elevadores, um dos primeiros que iniciou esse trabalho de laudo, inspeção, tem um conhecimento, né, muito amplo. Prazer estar com vocês. Pessoal, o tema de hoje, então, vamos falar sobre acidentes de elevadores. Vai ser vamos tentar fazer uma interação entre eles e com vocês, tá bom? Então, vamos iniciar falando qual a quantidade, quanto teve de acidente nesse ano em elevadores. Eu vou começar essa pergunta para o Carlos. Carlos, qual o número de acidentes de elevadores esse ano no Brasil? Pessoal, primeiramente, boa tarde a todos vocês. Bom, esse número que eu estou trazendo aqui para vocês só são apenas os noticiados aí pela mídia, tá? Portanto, pode ter bem mais acidente. Estávamos aí com 21 acidentes somente esse ano no Brasil. 21 acidentes com 11 mortes, mas infelizmente, no início da feira tivemos aí mais um acidente ontem, aqui em São Paulo, mas não foi com morte, mas porém foi uma pessoa que foi aí prensada pelo equipamento no supermercado, aqui no interior de São Paulo. Então estamos com 22 acidentes com 11 mortes, infelizmente. Perfeito, muito obrigado, Carlos. Agora uma pergunta para vocês quatro, tá? Começando pelo Alfonso Gapo. O que mais preocupa o senhor quando se trata de acidentes de elevadores? Onde o senhor está vendo maior gravidade quando se fala de acidente de elevadores no Brasil? Antes de mais nada, aí, boa tarde a todos. Obrigado aí pela presença. Então, um acidente é uma falha muito grave, né? Que a gente tem ferimentos ou mortes aí de passageiros, e isso aí deve ser analisado profundamente, né? Quais foram as causas desse acidente? Foi problema de manutenção, mau uso, né? Um equipamento obsoleto, fora de normas, e como eu tive a oportunidade de apresentar uma palestra anteriormente, a gente tem que ter um limite de vida útil de elevadores, né, para fazer realmente as modernizações necessárias e atender itens de segurança, itens de segurança exigido pela norma técnica. Então, a gente tem aí a 207, que já obriga uma série de itens. Estamos te ouvindo. Oi? Então, desde a 207, a gente tem uma série de itens de segurança que a gente tem que ter em elevadores. E isso aí deve ser obrigatoriamente instalados. Esses itens não fazem parte somente para constar, isso não é uma perfumaria. Então, quando a gente fala aí freios duplos em máquinas, né, como eu falei anteriormente, né, isso, por exemplo, na Prefeitura de Nova York, isso é obrigatório até 2027, a troca de todos esses freios simples, né, e a gente não tem nenhum movimento aqui no Brasil, né, Prefeitura de São Paulo, Rio e outras cidades aí, obrigando os clientes a fazer uma modernização, instalação de freios duplos, né? Temos aí várias modernizações realizadas com materiais combustíveis, madeira, uso em cabine e portas, está proibido praticamente há 50 anos, desde a NB 30 de 78, né? Então a gente tem critérios. Hoje, por exemplo, com a parte 7 da norma, está muito claro aí que o elevador existente tem que ter o mesmo nível de segurança de um elevador novo.
né? E fala das responsabilidades aí do síndico, né? E uma outra coisa que eu penso também é RIA. O RIA tinha que constar os testes de segurança obrigatórios a serem realizados os elevadores, não só o teste anual, mas também o teste de 5 anos, colocado no quadro de avisos do condomínio, né? Então, até aquele condomínio que não deixa uma empresa fazer os testes de segurança, ele tem que ser penalizado com uma intimação, uma multa ou alguma coisa assim. Bom, falei Perfeito. muito, acho que... Eu vou passar, diante disso, né? Eu acho que até vale agora incrementando, né? O senhor falou que a maior acidentes se dão em elevadores antigos. Queria saber com o Carlos se concorda, já que recentemente teve um acidente na Bahia e era um elevador razoavelmente novo, né? Então, Carlos, você tem uma opinião formada sobre isso? Você concorda integralmente? Então, ano passado aí eu fiz um levantamento, mais uma vez, dados apenas pela mídia. Dados apenas pela mídia. Foram 60 acidentes ano passado com 41 mortes. Desses 60... Mais próximo. Desses acidentes... Estão conseguindo ouvir? Desses 60 acidentes que ocorreram, podemos colocar aí que 70% mais ou menos está relacionado a elevadores mais novos. Aí inclui desde elevadores caseiros. Ah, Carlos, mas elevador caseiro não pode cair na estatística. Ele cai por quê? O elevador caseiro, que você pega ali um serralheiro, por exemplo, que monta ali um equipamento, ele apenas monta, ele não faz manutenção. Infelizmente, o que acontece? As empresas acabam pegando para fazer manutenção. Então, a partir do momento que a empresa de manutenção pega, ela está assumindo a responsabilidade, ali juntamente com o seu engenheiro. Então, eu estou vendo muito problema relacionado aí a memorial de cálculo. São diversos elevadores aí que estão sendo colocados no mercado sem memorial de cálculo nenhum. E principalmente aí no quesito aí de normativa, que não está totalmente fora das normativas. E isso impacta aí com o grande aumento aí de equipamentos, mas aí as empresas que acabam pegando os elevadores para fazer manutenção. Eu não estou falando apenas de empresas menores, empresas nacionais. Multinacionais também acabam pegando na sua carteira esses equipamentos que estão irregulares. Acaba querendo, ao meu ver, fazer número, colocar para dentro da carteira e acaba não fazendo essa análise aí. O Éder, você tem alguma opinião a respeito? Eu vi que você estava olhando, acho que você tem uma opinião formada aí, quer pôr seu ponto de vista. Você concorda que os elevadores velhos tendem a dar mais acidentes? Os elevadores novos não? Então, de acordo também com o que o Carlos trouxe aí também em questão de histórico, a gente conversa bastante, né, sobre o cenário de elevadores, sobre o cenário de manutenção, com as próprias empresas, né, dentro desse caminho. O que a gente vem percebendo, é uma opinião minha, né, específica, voltado para esse cenário, a gente tem, sim, bastante acidentes, chega a ser uma loucura se a gente falar que elevadores novos não apresentam mais segurança. A gente sabe, por óbvio, que tem diversos dispositivos e por isso das atualizações normativas, né, de trazer sobre um aspecto de segurança. E ele é um item justamente para isso. Quando a gente falar em elevadores, a gente tem que ter como base a regra número 1, garantir maior segurança. Esse é o ponto. Agora, tanto na fala do Gapo quanto na fala do Carlos, eu tenho um ponto que, não sei se vocês concordam, mas a gente vai cair num ponto do aspecto relacionado tanto a questões de atualizações normativas, entendo que é necessário, entendo que é preciso, temos equipamentos novos, tem empresas acatando por número, assim como a gente tem empresas menores também atuando no mercado, também trabalhando, e muitas vezes pegando esses equipamentos sem sequer saber o que está acontecendo lá dentro, né? Sem saber do porquê que, né? Não vou citar nomes aqui, mas por que a multinacional A não quer pegar esse elevador? Ah, mas eu quero, eu preciso, eu estou iniciando. Então eu sei que tem várias empresas aqui, mantenedores, que estão iniciando no mercado, que passaram por grandes multinacionais ou que estão abrindo empresas. Esse é um ponto que eu vejo também como
muita dificuldade e é só a gente olhar o número de consultorias, de laudos, de serviço de consultoria, de assessoria, tanto para a parte de atualização normativa, quanto para a parte de qualidade e manutenção, que nós mesmos a gente está fazendo no mercado. É uma crescente no mercado, assim como está crescente no número de acidentes de elevadores. Então, eu acho que boa parcela disso tem também sobre o aspecto de empresa, porque, sim, tem a obrigação, que nem o Gapo falou ali, de ter uma notificação, de ter um posicionamento, mas aí eu trago esse posicionamento, que eu acho que tem que partir de nós mesmos, nós como empresas, né, como empresas mantenedoras, não quero, não vou fazer porque está isso e aquilo, porque não segue o item A, porque não tem o item B, e aí trazer esse posicionamento. Só que a gente sabe, gente, é Brasil, vai ter empresa, e não é porque é no Brasil, é porque é na Argentina, é porque é em algum outro lugar. A gente vai ter, são pessoas ali por trás e a gente não sabe, né, qual é a linha de pensamento, qual é a necessidade que, né, as empresas estão passando, porque a gente sabe que o mercado financeiro acaba acarretando e apertando muito margens, mas eu acho que o principal ponto seria esse, Carlos. Eu tenho a opinião que parte muito dos acidentes que estão acontecendo hoje é muito por falta de posicionamento das próprias empresas mantenedoras. Perfeito, muito obrigado. Agora, vou perguntar para o Aranha. Acho que é uma pergunta que todo mundo quer saber. Quando você fala de quadro de comando, o Aranha, você que fabrica quadro de comando há anos, né? Existe um risco de um quadro de comando que é feito de uma forma um pouco mais, às vezes, artesanal, ou até mesmo um cara que compra um quadro de comando de fora do país, às vezes de um país asiático, né? Como que você vê a segurança quando se fala de quadro de comando novo, um quadro de comando mais feito de forma mais artesanal? Então, boa tarde também para todos. Só complementando o que os colegas aí falaram, na minha opinião, elevador, a gente sempre ouviu que elevador é um meio de transporte seguro, mas para mim ele tem que ter 3 coisas, para isso ser verdade: boa manutenção, atualização tecnológica e equipamento de segurança para os técnicos, que boa parte dos acidentes são com técnicos, e os elevadores antigos muitas vezes não tem protetor de polia, não tem outras proteções para os técnicos, que acabam tendo uma boa, o Carlos deve ter as estatísticas, boa parte dos acidentes são com técnicos. E aí, é claro, quando tem uma modernização, a atualização técnica, cada norma nova, ela evolui. A sociedade vai evoluindo. Então, a gente não usava cinto de segurança, não usava capacete. Então, cada vez a exigência é maior. E quando você moderniza, você tenta adequar o mais próximo possível ao nível de segurança. Agora, é lógico, o quadro de comando também tem que seguir a normativa. Então, às vezes, o cara vai lá, ele pega uma plaquinha não sei aonde, ele não coloca nem falta de fase. Estou dando um exemplo, né? Aí, beleza, né? Não deu falta de fase, beleza. Só que daí, inversão de fase. Aí, só que o elevador, de repente, vai que o dia dá e vai subir em vez de descer, causa um acidente. Parece um pequeno detalhe, uma pequena economia, mas esse tipo de coisa acontece. Sem contar a certificação, né, de placas, etc., porque você pode ter coisas não confiáveis, tanto de hardware como de software, né? A tendência é que o firmware, né, o software que vai embarcado, ele vai ter que ser homologado também, né? Perfeito. Agora uma pergunta que eu queria fazer para o Afonso Gapo. Gapo, na sua experiência, né, esses anos de experiência, né, é inquestionável, quando você percebe nas suas vistorias, você acredita que a empresa, a multinacional, existe mais segurança na multinacional que uma empresa menor, empresa nacional? Eu acredito que não. Toda empresa tem que ter a sua responsabilidade na manutenção e principalmente na execução dos testes de segurança. Eu não ouço falar aqui nunca dos testes que a cada 5 anos os elevadores têm que ser submetidos. A atuação da segurança com 100% de carga e o teste do freio da máquina com 100% e 125%. Isso realmente é uma falha muito grande, que pode provocar o quê? Um deslize do elevador. Como eu falei na minha palestra anterior sobre vida útil, um elevador muito antigo, né, se eu não tenho um controle da vida útil de diversos componentes mecânicos, que esses componentes podem fadigar, ter uma ruptura, provocar uma queda. Por exemplo, uma das sapatas de um freio de máquina abriu. Será que a outra vai permitir
o bom funcionamento do elevador, vai segurar o elevador, ou vai também abrir as duas sapatas e o elevador cair em queda livre, arrebenta o cabo do limitador de velocidade, a segurança não vai atuar. Ele vai bater o quê? No para-choque. Nós temos que ter uma consciência que nós temos que fazer esses testes de segurança a cada 5 anos. E aí uma crítica. Há 10 anos eu fiz parte de uma comissão da ABNT, de uma norma de inspeção e testes em elevadores. Até hoje, 2025, nós não temos uma norma em vigor para teste de segurança no Brasil. É uma vergonha. Nós temos que pressionar a ABNT para colocar essa norma em vigor. Nós estamos fazendo teste de segurança baseado onde? Em 2 folhinhas, 3 folhinhas, da 16858, parte 2, alguma coisa assim, para realmente ser a realização desses testes ser obrigatórios em todos os elevadores instalados no Brasil, né? Aí uma outra sugestão, o condomínio trocou de empresa mantenedora. Quando é que eu fiz os testes de segurança? Que data que eu fiz os testes de segurança anteriormente? Não sei. Trocou de empresa? Eu tenho que fazer um novo RIA e todos os testes de segurança para ele entrar em funcionamento com essa nova empresa. Não basta só o RIA. O RIA é uma parte. RIA é vistoria anual. E os testes de segurança? Teste de atuação do freio, teste de segurança do elevador. Houve o deslize? O deslize está dentro das características da velocidade e o deslize lá na guia, ou deslizou, né? Depois os testes de limite, teste de para-choque. Para-choque está há quantos anos instalados e eu não fiz o teste? Meu colega que comentou elevador novo. Realmente, elevador novo tem acidente? Tem, mas eu tenho. Será que ele foi submetido aos testes de segurança? Como tem que ser? Como eu comentei na minha palestra. Um elevador novo, recém-entregue, eu dei um chute num para-choque, esse para-choque saiu do lugar. Cadê os testes de segurança na instalação do elevador? Não tem. Meus amigos, se a gente tiver a boa técnica, fazer os testes como manda a norma, eu acredito numa redução muito grande de número de acidentes. E depois a gente realmente tem que ter um limite de idade de elevador. Passou de 25 anos, a gente tem que pensar numa modernização para instalação dos itens de segurança da norma. Nós temos que usar 16858, parte 7, para fazer uma avaliação de risco de cada equipamento do elevador e o condomínio ter ciência de todos os riscos pregados lá no quadro de avisos do lado do RIA. Eu tenho risco de segurança, é elevado. Espera aí. E o condomínio que está pensando em fazer perfumarias de reforma aqui na portaria, eu estou usando um elevador com vários itens de segurança extremo aqui. Que negócio é esse? E essa norma já está em vigor. A gente pode botar isso em prática agora. Perfeito. Pessoal, eu queria agora abrir a pergunta para vocês, né? Se você tem alguma pergunta para falar sobre... Perfeito. Marco Caminha, prazer estar com vocês aqui, participando. Sobre a colocação do engenheiro Gapo aí, sobre os testes na troca das empresas conservadoras, os testes mais complexos do sistema de freio de segurança, por exemplo, são os testes bem severos nos elevadores, exigem bastante, né? Que hoje a norma pede entrada de funcionamento ou num acidente, né? Então, uma pergunta para a mesa aí, o que os senhores acham de fazer esses testes sempre que troca as empresas conservadoras? Porque hoje a gente sabe que o mercado troca muito de empresa conservadora, né? Fica 1 ano, 2 anos, imagina se meter um equipamento desse, a cada 2 anos fazer um teste de um freio de segurança desse. Eu acho que os equipamentos vão suportar isso? O que vocês acham? Para alguém especificamente? Marco, muito obrigado, tá? Pessoal, alguém quer responder? Senão eu posso passar. Carlos, você quer responder esse bate-bola? Vamos lá, grande Marco. Bom, o que a norma ela fala relacionado a esse teste aí, severidade com 120% da carga máxima? Ela fala que ela precisa ser feita 2 vezes. A primeira é quando você entrega o elevador e a segunda se acontecer um acidente, certo? Se acontecer um acidente, tem que trocar o freio de segurança. Periodicamente, temos aí a norma 16083, que ela fala a respeito do quê? Ela coloca que anualmente tem que fazer o teste no freio de segurança.
cair, no caso, você coloca o equipamento em inspeção. Você coloca ele em inspeção e faz ele sem a carga, sem a carga. E outro ponto importante, o RIA, o Relatório de Inspeção Anual, a gente sabe que não possui em todas as capitais, esse é um item do RIA. Lá tem falando, teste do freio de segurança. Se a empresa não está fazendo, só está colocando lá o ok, aí já está totalmente errado. Eu, por exemplo, nas minhas vistorias, que eu faço independente, eu solicito para a empresa a comprovação que foi feito aquele teste anualmente através do RIA. Se ele colocou que está ok, eu quero a comprovação. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Perfeito. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Oi, tá dando para escutar, né? Gente, obrigado pelas palavras aí. Eu gostaria de direcionar a pergunta ou para o Fábio ou para o Afonso, dependendo de como vocês entenderem quem é mais adequado para responder. Mas eu me lembro, quando eu comecei a trabalhar no mercado de consultoria de elevadores, eu ter feito uma pesquisa bem extensiva sobre o mercado americano, e uma coisa que me chamou muita atenção foi a diferença das empresas de consultoria lá, como elas são muito maiores, muito mais bem estabelecidas, né? Existem, pelo que eu vi, né, pesquisando, escritórios grandes, com muita gente envolvida. E, aprofundando mais na pesquisa, eu entendi que havia certo tipo de exigência sobre as inspeções mesmo, esse tipo de uma auditoria, uma inspeção, que é uma coisa mais macro, assim, do mercado. No entanto, eu nunca estive lá para ver isso mais de perto, entender os impactos. Eu gostaria de saber, Afonso, você até comentou na sua palestra que você esteve lá recentemente, gostaria de saber sobre a sua percepção de como essa dinâmica é diferente lá, como isso impacta na segurança e no mercado de uma forma geral, e se existe perspectiva ou caminhos para isso se tornar uma realidade aqui no Brasil. Obrigado, Rômulo. Ilustre presença do meu canal, Meu Elevador, hein? Obrigado pela pergunta. Ó, uma pergunta muito interessante. Eu participei alguns anos atrás de uma apresentação, um simpósio de empresas de elevadores de Nova York. Então, por exemplo, a execução dos testes de segurança, para começar, qualquer funcionário graduado da empresa mantenedora, seja contabilidade, finanças, não sei o quê, tem que ter um curso de elevadores. Não, eu sou financeiro, tem que ter um curso de elevadores. Muito bem. Então, eu vou fazer os testes de segurança de 5 anos que eu estou falando tanto. Eu tenho que ter 5 assinaturas no documento. 1 do representante do prédio, 2 da empresa mantenedora, outros 2 da empresa que acompanhou os testes. Auditor. Seria o auditor, esses outros Sim, dois? um auditor, independente. Depois, você tem um prazo, 120 dias, para executar esses itens. Não fez? Você tem uma multa de $300. Pode chegar a $3.000. O negócio é violento. A execução dos testes. Você impediu de fazer os testes, está programado? Está morrendo uma multa aqui de $300, meu amigo. Então, e as multas são progressivas. Então, essas legislações realmente funcionam, né? A execução desses testes de segurança são importantíssimos. Então, a gente tinha que ter algum meio aqui no Brasil de começar a controlar isso, né? Não só o RIA, mas também a execução dos testes de segurança e o obsoletismo de elevadores. Elevadores, como eu falei, 25 anos, está obsoleto, porque não tem um freio duplo, a porta é eixo vertical, eu não tenho um contato na cabine para fechar a porta internamente, o passageiro não pode sair sem assistência, eu tenho que ter um contato para a porta permanecer fechada, somente o bombeiro ou a empresa mantenedora vai conseguir fazer a retirada do passageiro em segurança, né? E vários outros itens de segurança, então, voltado para passageiro e voltado para o técnico que faz a manutenção. Escada de acesso no poço, iluminação, uma caixa de inspeção no elevador, iluminação em toda a caixa, uma série de coisas. Muito obrigado pela pergunta. Não sei se eu te respondi. Perfeito. Agora eu gostaria que cada um respondesse. Tem mais uma pergunta, perdão.
Olá, boa tarde a todos. A minha pergunta é relacionada a acidentes de elevadores. Quando ocorre um acidente aéreo, existe uma investigação, essa investigação é divulgada. Todas as pessoas que têm aquele tipo de avião, aquele tipo de turbina, ou aquele tipo de reverso que não funcionou, todas as aeronaves são inspecionadas e corrigido esse problema. Às vezes faz um recal, faz alguma coisa. Em elevadores, como Carlos, né, comentou, ele tem informações que a mídia divulgou. E nós, enquanto empresários, que temos nossos elevadores, que nós sabemos que às vezes tem um problema lá na fabricação, quando que nós vamos ter ciência desses problemas, quais são os problemas que estão acontecendo e para nós evitarmos esse tipo de acidentes. É muito preocupante a quantidade de acidentes que têm ocorrido. Então, isso nos deixa preocupados. E eu acho que esse é um momento importante para nós discutirmos esses assuntos. Isso tem que ser divulgado, isso tem que não precisa chegar a público, colocar no jornal, na revista, alguma coisa, mas as empresas que prestam serviço, os responsáveis pelas empresas têm que ter a ciência do que ocorreu. Eu gostaria da opinião de vocês sobre isso. Obrigado, Roberto Benta, Max Elevadores. Alguém quer responder? Eu pensei, a princípio, se cada um der uma resposta, tentar ser mais ou menos uma resposta de mais ou menos 1 minuto, para senão isso se estender, tá bom? Carlos? Vamos lá. Coincidência, a gente estava até comentando hoje com alguns colegas sobre isso. Como que funciona na aviação? Porém, a gente precisa entender sobre legislação. A nossa Constituição de 1988, ela é muito antiga. E ela coloca o quê? O elevador é responsabilidade do município. Por isso que é o município que tem que ter essa iniciativa. Então a gente fica muito preso nisso. Já a aviação não tem isso. Tanto que a aviação, eles querem saber ali até o diâmetro. ANAC. Tem ANAC. No caso, Sim, que é a mas aviação. não é municipal. Mas não é municipal. Aí ela é federal. No caso ali, ela quer saber até o diâmetro do rebite do avião. E passando essa informação para você relacionado aos acidentes, isso aí eu fiz por conta própria, que eu não via nenhum tipo de informação relacionada a acidentes no Brasil. Então tem 3 anos que eu estou fazendo isso através, pego ali algumas fontes de mídia, faço aquela filtragem, realmente se foi um acidente ou não foi, tento entrar em contato com a empresa que aconteceu aquilo, claro que eles não dão muita informação, para apenas alertá-los que está tendo um aumento exponencial aí de acidente. Mas acredito que tem que haver uma legislação relacionada a isso. Porém, a gente está preso na Constituição de 1988. Isso é algo que a gente tem que brigar aí, juntamente até com o CONFEA, ver se consegue ali estar nos dando esse apoio. Mas é claro que, felizmente... Eu acho que a gente falou até um pouquinho lá, né, no podcast, falamos um pouquinho sobre essa visão, né, dentro do segmento ali, e aí o Guto aqui que representando lá também, ao lado do CONFEA, foi um dos assuntos que a gente levantou, né, porque teve uma iniciativa, né, há um tempo atrás para montar um grupo de estudos voltado especificamente para isso. Tem o Carlos aqui, 22 ou 23, se eu não me engano, que foi feito. Tem o Carlos, né, por conta, a gente conversa aí direto, Carlos estudando e trazendo também esse assunto, mas é justamente o que tu disse. Como que chega essa informação? Como que a gente fica sabendo? Fora os acidentes que não chegam na mídia, né, que é bem o Carlos pontuou ali. Nós sabemos que existe, igual aconteceu um recal aí alguns anos atrás, de um acidente de um elevador que caiu aqui em São Paulo, e aí o que começou a acontecer? Começou a ser usado como uma ação comercial, né? Tem que fazer recal, é só a gente, é fabricante, a gente que coloca. Ué, como assim? Como a gente é fabricante? Como que a gente coloca? O elevador não está contigo. Tem que fazer o recal, sim, tem que fazer. Mas chegou muito com o intuito comercial, fora do cenário, do âmbito que é a nossa prerrogativa aqui, falar sobre segurança. Então, eu acho que sim, concordo plenamente, Carlos. Tem que ter um grupo de estudos, tem que ter alguém especializado, um grupo voltado para a área de diversificação, assim como o Gapo falou lá atrás sobre a questão da própria BNT. A BNT está lá, está aberta, a gente sabe quem são as pessoas que estão lá dentro, eu faço parte da comissão de estudos também, o Carlos também, o Parmegiano também, tem várias outras empresas e infelizmente tem empresas que não aparecem lá para discutir.
E aí não adianta depois também a gente falar, a BNT não fez nada. E eu não estou falando aqui em nome da BNT, tá? Não é isso. Mas também não adianta a gente falar, mas porque é só a empresa A ou B ou a C que está lá dentro e ela que está coordenando. Mas e a população? E as empresas? Cadê para levantar e pedir voz também? Então, acho que precisa muito disso também. E, óbvio, a gente precisa trazer um auxílio aí dos órgãos competentes para conseguir auxiliar nessa evolução aí para a gente conseguir garantir essa segurança de maior nível. Parmegiano, realmente ainda bem que o Carlos ainda tem essa mínima estatística de fazer o levantamento pela mídia, né? E a gente pelo menos tem a quantidade. Só que o ideal seria, claro, descobrir a causa raiz exatamente para fazer uma ação preventiva. E a gente não tem nada. E até o escopo disso, porque quando tem um acidente no elevador, digamos, do serralheiro, vai falar, isso é um acidente de elevador? Ou não? Um acidente de elevador de obra. Então a gente já tem até que definir qual o escopo do nosso trabalho aqui. Né? Porque daí, de repente, um elevador eu considero não um acidente de elevador, não é uma coisa que teve uma norma, uma falha, uma coisa do tipo, né? Desculpa, Aranha, mas eu acho que sim, deveria entrar, mas principalmente a nível de fiscalização. Porque só tem essas instalações, porque foi o que o Carlos começou iniciando aqui falando. Tem a questão de instalação do elevador, aí instala um serralheiro da esquina, mas tem uma empresa que vai lá e assume depois. Então, sim, nesses quesitos entra. Ou quando tem manutenção, que nem a gente sabe também que tem. E foge, nem manutenção tem. Mas ainda assim é um acidente de elevador. E aí cabe. Se eu, Ederson, sei que tem lá, quais são os canais disponíveis? Eu, como empresa, tenho uma empresa de manutenção. Quais são os canais disponíveis para mim chegar lá e denunciar e alguém lá cobrar, alguém do CREA, alguém do CONFEA, quem vai? Então, acho que sim, tem que entrar. Desculpa te cortar, mas eu queria contribuir também nesse ponto também. Senhor Gapo, quer dar um comentário, 1 a 2 minutos sobre esse tema? Eu tenho um caso muito interessante. Um cliente me convidou para fazer um recebimento de um elevador há muito tempo atrás. Não, é um montacargazinho de 300 quilos. Começou aí. Não, peraí, é montacarga, é 300 quilos? Não, 1.000 quilos. Não, isso aí já é um elevador de carga. Mas quem é a empresa que instalou? Falou o nome, eu não conheci, não, mas essa empresa é muito qualificada. Já vendeu não sei quantos elevadores para a Volkswagen, para isso, eu não sei. Meu Deus do céu. Fui fazer a inspeção. Então, é exatamente esse elevador de serralheiro. Uma armação de cabine com cantoneiras, um elevador completamente mal especificado, um Frankenstein grande. Eu falei, putz, desculpe o tempo, estou ferrado. Como é que eu vou discutir coisas técnicas com essa empresa? Vou levar 1 ano. Aí fiz uma imposição. Olha, esse elevador instalado num prédio de altíssimo gabarito na Avenida Faria Lima. Não é em nenhum suburbão aqui, não. Fiz a seguinte imposição. Olha, eu só vou discutir com essa empresa se ela me apresentar o certificado de mantenedor no município de São Paulo e de instalador. Ele tem que ter certificado. Cara, aí o engenheiro bravo pra caramba comigo. Não, Gapo, mas é claro que ele tem, já instalou 1.000 elevadores na Volkswagen, na ISO. Você já visitou a empresa? Ele, não. Vai visitar. Esqueci, durante 15 dias esqueci. Aí, um belo dia, o sujeito me liga. Ô, Gapo, eu queria falar aqui do elevador. Ah, do elevador? Ah, você já foi fazer a visita na empresa? Ih, Gapo, fui ver. É um fundo de quintal danado. E o que eu faço? Eu já paguei, na época, R$250 mil, meu amigo. Desculpe, isso é sucata. Você vai ter que comprar um novo elevador. O cliente também tem que ter consciência, ele não pode comprar um negócio com 50% de desconto, 40% de desconto, que isso não existe. A empresa não tinha qualificação nenhuma, não tinha nenhum desse certificado para instalar ou manter elevador no município de São Paulo. Perfeito. Eu queria até incrementar ainda a resposta, né? Eu acredito que esses dados devem ser levantados sempre por um órgão competente. Como você comparou a aviação, temos a ANAC, que é uma agência, né? E o elevador não tem uma agência. Aí eu realmente não sei como que se cria uma agência. Eu entenderia que deveria ter uma lei federal, né, ou estadual, e fazer com os bombeiros cuidasse disso. Que se tivesse os bombeiros cuidando, teoricamente teria um dos dados mais precisos, né? Então, eu acredito que mais ou menos o que o Éder falou, que esse engajamento das empresas na BNT
é muito bem-vindo. Eu acho que tem que fazer. E é fácil acessar, é fácil entrar, não paga nada, inclusive. E sempre fazer parte dos congressos, ser atuante na hora de dar uma bronca no síndico e sempre poder passar o máximo que der para quem vocês conhecem que está dentro das mídias, né? Porque eu acho que quem levanta isso é a mídia também. A mídia ajuda, né? Isso subir. Bom, meu velho, obrigado. Gutenberg Rios aqui, sou conselheiro federal do Confea. E aí não precisa brigar com a gente não, cara. O Confea está de portas abertas lá para receber sugestões. Comentando um pouco dessa transitoriedade de estudo de acidentes aéreos, não só a ANAC, tá? Hoje em dia você tem um conselho que foi criado por uma legislação que inclui a ANAC, a Aeronáutica, Comando, Comaé, não sei o quê. Tem uns 5 ou 6 entes que são envolvidos. Todos os acidentes são estudados. Todos esses acidentes são estudados a ponto de não deixar que o mesmo erro ocorra novamente. Então, e aí você chega no nível de especialização absurdo. Hoje, quem faz manutenção na ponteira esquerda de uma aeronave não executa a manutenção na ponteira direita, porque tem uma resolução ANAC que veda esse tipo de coisa, para evitar erros grosseiros, né? Muito em função desse estudo de acidente. Para elevador, existiu já um grupo de trabalho no Confea, que foi iniciado, inclusive, estudando essa dinâmica de acidentes e por que eles eram estudados. Então, você tem o que precisa ser feito, baixar quem são os entes envolvidos, eventualmente o Ministério do Trabalho, Corpo de Bombeiros, que foi citado, eventualmente o próprio Confea, CREA, ou alguma entidade de elevador. A ABL estava numa movimentação dessa de produzir um banco de dados próprio, consultável, com valores agregados, não no sentido de vangloriar ou diminuir qualquer nível de marca, mas para que a gente tenha um repositório de informações que todos nós possamos consultar e entender, até para orientar, no caso de CREA, uma fiscalização específica, ou no caso de quem está desenvolvendo algum tipo de solução, entender como que o mercado está se portando naquele determinado tipo de situação. E aí, complementando um pouco do que o Gapo falou, o Confea, a CREA tem se esmerado muito em buscar a fiscalização efetiva desse tipo de fabricante, vamos colocar assim, ou de pseudo-fabricante, que não é habilitado para isso, e a gente tem trabalhado muito nesse sentido, tá? De autuar por exercício legal da profissão, ou, né, que a pessoa se adeque ali e tenha o seu pátio fabril que traga o conforto. Lembrando que todo o sistema Confea-CREA ele é feito para garantir a segurança da sociedade. E é a casa da engenharia e da agronomia, então todos os profissionais, então, portas abertas, não precisa brigar com a gente não, velho. Vem junto e ajuda a gente precisa de braço também, cara. Parmejano. Muito obrigado, tá? Realmente, como o Carlos falou, a atribuição é do município. Transporte, no geral, atribuição do município. Eu não sei exatamente como poderia ser feito, porque carro também você tem o DSV, você tem lá. Só que existe um CONTRAN, que é um órgão federal. Então, existem... A prefeitura define qual a mão da rua, etc., que multa, etc., mas existe um órgão superior, ou que se fosse uma lei superior. O bombeiro, ele é estadual. E aqui em São Paulo, você ficou sabendo, chegou a passar uma lei que tinha aqui, passou inclusive por unanimidade na Assembleia Legislativa de São Paulo, que o bombeiro ia exigir o RIA. Só. Porque, bem ou mal, também é outra coisa. RIA só tem São Paulo, Rio... Janeiro. Cidade, né? Não é nem estados. Então, tem muito pouco. Então, o resto, então, não tem nada. Não é só que não tem o teste. Não tem nada. Tem o RIA. E, infelizmente, daí o governador vetou, então não tem nem isso, porque ia ser um exemplo até para outros estados. Perfeito. Pelo menos batemos na trave, né? Vamos continuar pressionando. Agora uma pergunta, novamente uma pergunta para cada um, né? Eu quero que vocês respondam mais ou menos 1 a 2 minutos, por favor. Se vocês pudessem implementar algo no Brasil, tivesse poder, mundo ideal, o que vocês fariam para diminuir de forma efetiva o acidente com elevadores? Carlos. Eu acho que buscaria aí como é feito lá fora. Você pega, por exemplo, a Europa, por exemplo, quem faz esse tipo de fiscalização para ajudar aí, por exemplo, o governo, são engenheiros mecânicos independentes. Então, eles, através do governo, eles que fazem esse tipo de fiscalização. Por quê?
Claro que tem que ser, não é também tudo bagunçado, né? Tem que ser um engenheiro que realmente tenha conhecimento daquilo que está fazendo, seja registrado tudo bonitinho no CREA. Para quê? Para conseguir estar fazendo aí essas questões aí, esses testes de segurança. Porque hoje quem faz é a empresa. Se eu colocar lá que eu fiz, e aí? Como que você vai provar? Como que você vai provar? Então, acredito que se houvesse, sim, aqui no Brasil, juntamente aí com o governo, engenheiros independentes que fizessem esse tipo de avaliação em conjunto, acredito que reduziria. Hoje, por exemplo, em Portugal, é o que mais acontece, porém lá é a cada 2 anos. Então, eles definiram lá, por exemplo, que tem diversos elevadores que não tem porta de cabina. Não tem porta de cabina. Então, eles deram aí até 2028 para todas as empresas se adequarem. Então, tá um show de modernização lá para adequação aí, igual o Gapo está falando aí, por exemplo, de elevadores bem antigos lá que não tem nem porta de cabina. Então, acredito que isso daí ajudaria bastante. Perfeito. Éder? Bom, a pergunta é forte, né? Se eu tivesse o poder. Cara, acho que são 2 pontos. Primeiro, relacionado a uma exigência, eu acho que é extremamente importante ter consultores, ter essa análise independente. Nada me tira da cabeça que é isso que vai fazer eliminar. Quem me acompanha, quem já está há algum tempo aí, sabe que eu bato muito forte nessa tecla sobre atualização, sobre conhecimento, sobre acesso, sobre expertise. A gente está, inclusive, na feira, né, falando sobre tecnologia aí também, que é algo que eu acabei me envolvendo por força maior, digamos assim. Então, eu acho que tem 2 pontos. Tem essa questão da exigência de ter essa análise independente, e eu acho que tem um segundo ponto que poderia também ser implementado, e não é nada muito de outro mundo, digamos assim, principalmente com a evolução da tecnologia, com tudo que a gente tem hoje, é o acesso à informação, que daí vem a esse ponto inicial aí, mas no acesso à informação integrado. A gente, de fato, tem informações lá. Quando foi feita a vistoria? Quem é que fez a vistoria? Quem é a empresa mantenedora? Como que está andando isso? Quando foi feitas as manutenções? Cara, é incrível a gente chegar em condomínios que a empresa teve há 2 meses atrás. E tem um contrato de manutenção mensal. Então, parece muito básico, mas essa vírgula está muito distante ainda. Tem muita coisa acontecendo errado. E, ok, tem a questão do síndico, tem a questão do gestor que não viu, que contratou. É da responsabilidade dele, a gente falou lá no podcast também, é da responsabilidade dele cobrar e fiscalizar. Mas ele não conhece, ele não sabe. Então, eu acredito muito que são esses 2 pontos. Ter algo específico exigindo e que seja de forma independente, seja teste, seja vistoria anual, seja verificação, e ter esse acesso integrado a informações de todas as empresas, e aí, porque daí a gente consegue filtrar se a empresa está certa, se a empresa não está, e o que vem acontecendo naquelas manutenções. E aí, a tecnologia, a inteligência artificial está aí para a gente conseguir ajudar essas questões aí para monitorar esses quesitos. Bom, Parmegiano, primeira coisa era fazer valer o que já existe. Perfeito. Porque você tem o RIA em São Paulo. A empresa tem que ser habilitada, o RIA ou GEM, né, no Rio de Janeiro, tem que ser habilitada para poder... Tem engenheiro, tem os requisitos. Essa empresa, se ela perde a manutenção, entra outra empresa, a prefeitura não tem controle. Então, quer dizer, o mínimo era exigir que um deu baixa na responsabilidade e outro assumisse. Aí a segunda, cobrar o RIA, que já tem. E também não cobra. Só teve uma vez que a Prefeitura de São Paulo deu um rapa no geral de pedir os RIAs. E aí sobrou para... Mesmo todos os grandes com muito atrasados, mas... E a maioria era nada consta. Diga-se de passagem. E a maioria dos RIAs era nada consta. Tudo ok. Então, também fez um modelo de RIA novo, né, as associações, que é mais objetivo. Então, tem ilhós de porta? Sim ou não? Não nada consta. Tá? E concordo com vocês, os países mais desenvolvidos têm vistoria de terceiros. Um faz, outro confere. É isso. Só que também precisa formar gente, vocês citaram Estados Unidos, Europa, eles são credenciados, o consultor. Porque aqui agora realmente aumentou muito o número de consultores e a gente sabe que nem todos têm capacidade. Então, agora, o caminho é esse, com certeza você tem que ter.
A Espanha depende de quanto. Se o elevador é residencial a cada 4 anos, se o elevador comercial a cada 2, na Alemanha a cada 2. Então, tem a discussão de quem paga essa vistoria, né? Mas não são tão caras, né? Uma são 150 a 300 dólares, né? Por ano, né? Também por elevador. Então, não é uma coisa também impossível, tendo em vista a importância e a segurança que tem. E agora a gente sempre cobra dos órgãos governamentais. Agora, na NAEC, né? Quando teve a palestra da NAEC lá em Belo Horizonte, todo mundo cobrando o Estado e o americano daquele jeito mais privativa, né, colocou, não, é o seguinte, o cara contrata o consultor porque é interesse dele. Ele chamou um cara para fazer manutenção, eu não entendo como é que... Eu não entendo de elevador, não sei como é que faz. Eu vou aceitar um contrato, eu vou chamar um cara que sabe para ir lá auditar. Ele, por conta dele, faz, não espera o Estado fazer. Hoje é assim. É uma pergunta bastante complexa que eu fico pensando muito. Vamos pensar na nossa situação atual. Antes de mais nada, eu realmente concordo que essa inspeção anual e testes tem que ser uma terceira parte, um engenheiro mecânico, eletricista, para acompanhar esses testes, independentemente, para não ser nem do condomínio, nem da empresa mantenedora. Mas eu fico pensando na fiscalização da empresa. A gente sabe que nós temos deficiências estruturais na Prefeitura de São Paulo, Prefeitura do Rio, número de engenheiros que precisam para fazer as inspeções, acompanhamento de elevadores novos, ele faz a inspeção, liberação, etc. E numa cidade pequena, será que não era a hora da gente criar uma agência nacional para fazer um controle desse? Será que não era a hora da gente criar uma agência público-privada para acompanhar e examinar esses acidentes e ter uma posição imparcial de uma empresa privada que vai fazer uma avaliação do acidente e chegar a uma conclusão? Gente, o Brasil é muito grande. A gente tem prefeituras de tudo quanto é tamanho. Elas não vão conseguir fazer legislações municipais para fiscalizar elevadores. A gente tinha que ter uma coisa nacional, né, aplicado em todos os estados e seguindo esse padrão. Então as normas, todo elevador instalado, eu tenho que ter uma empresa qualificada para fazer a manutenção preventiva. E qual a estrutura dessa empresa? Engenheiro responsável, mecânico, eletricista, não sei o quê. Tem que ter essa estrutura. Os critérios das manutenções têm que ser mensais. Os testes de segurança periódicos, né? Então, e essa empresa dá subsídio a todas as prefeituras, fazendo algum tipo de fiscalização. Sinceramente, eu não vejo outra saída, porque realmente a gente tem prefeitura de tudo quanto é tamanho no Brasil. O Brasil é muito grande. Perfeito. Eu queria fazer uma pergunta de uma experiência que eu tive, né? E esses dias eu fiz uma inspeção lá no Rio de Janeiro, na rua Aristides Spinola. Quem não conhece, fica no Leblon. É a rua onde tinha o apartamento do Sérgio Cabral. Ouso dizer que é o metro quadrado mais caro do Brasil e disparada. O Gapo pode até me auxiliar. Aristides Espíndola. Perfeito, me corrigiu. Nada como um carioca para corrigir um paulistano, né? Então, pessoal, lá era um elevador, são 7 paradas e, se eu não me engano, 14 apartamentos. Então é um apartamento amplo, né? Tivemos que desligar o elevador. Tudo oxidado, tudo destruído, nada funcionando. Vai ser um problema, porque o síndico está sabendo com o prego no pé, porque ele não esperava que eu ia desligar, né? E estão falando de um pessoal que, teoricamente, tem um nível social e intelectual e cultural alto, né? E ele está sambando porque o pessoal não vai aprovar. Eu já tive também uma experiência de fazer a mesma inspeção num prédio parecido na Lapa, mas no subúrbio ali da Lapa, para quem não conhece também, no Rio de Janeiro. Mesma coisa, mesma condição, só que lá era o pessoal bem mais humilde, que também se desesperaram. Dito isso, né, diante dessa realidade, que é uma realidade, você acha que o Brasil está preparado para implementar algo como esse nos Estados Unidos, $300 até $3.000? Está preparado? É o momento? Vocês acham que é isso mesmo, né? Gostaria da resposta de cada um. 1 minuto, por favor. Ao meu ver, depende. Como o Grapo falou aí, tem diversas cidades. Vitória do Espírito Santo também tem RIA.
e é pago, né, esse RI aí para apenas renovar o alvará. Essa renovação de alvará, não seria interessante pegar esse valor de renovação e ser repassado, por exemplo, para fazer uma inspeção independente? Então, talvez é a forma como realocar esse tipo de cobrança para o condomínio, porque o condomínio tem que pagar o alvará todo ano. Não seria interessante ter uma flexibilidade ali, visando, sim, a segurança dos usuários em geral? Uma facilidade do governo, Um subsídio, né? um subsídio, ok. Boa, Boa, excelente resposta. resposta. Eu acho que sim, cara. Eu acho que o Brasil está, sim, preparado, indiferente do município, indiferente da cidade, indiferente da região. Acho que é um nível de prioridade. A gente falou tantas vezes aqui sobre segurança, sobre transporte, de modo geral. Por que o elevador ainda não está sendo visto como o transporte mais seguro do mundo e por que ele não está tendo a atenção devida dentro dos condomínios? Porque falta instrução, cara. Ah, a culpa é do síndico. Não é do síndico, cara, é de quem mora dentro de condomínio, velho. Minha percepção é essa. Tem tanta coisa, tem fachada, é importante fazer fachada, caiu uma fachada, caiu situação, meu Deus, dá uma correria de tudo quanto é lado, porque já tem alguma instrução, já tem lei que foi criada, que teve isso, que teve aquilo, aí é o ponto que a gente falou. Tantos acidentes que a gente teve no elevador, por que ainda não foi criado? Então é um ponto a de se pensar. Agora, em questão financeira, cara, indiferente do município, do estado, da condição, do tamanho do prédio, tem que ser exigido, e o condomínio e os moradores têm sim como ter condição, só que isso precisa ser educado. Tem que ser educado. Tem que ser educado para quem está lá, porque a importância desse meio de transporte que está indo lá, para daí sim a gente conseguir ter essa divisão de fatores, porque daí a gente vai conseguir. É por denúncia para tirar essas empresas irregulares que estão aí, é por denúncia para tirar a questão das próprias empresas de consultoria que estão fazendo consultoria aí que não tem o mínimo necessário também, porque existe também. Então a gente sabe disso. Então a questão não é preço, porque se a gente se amarrar no preço, a gente vai cair no mesmo cenário que a gente está hoje. Ah, não, porque não tem condição, porque é caro, seja R$100, seja $300, seja R$1.000, seja... Não sei qual é o valor, a gente não sabe disso. Só que se a gente começar a definir que preço vai ser uma prerrogativa que o condomínio não vai ter condição, as coisas não vão startar, velho. Então tem sim condição, indiferente se for 1.000, se for 10, se for 20. Eu acho que o Brasil tem sim total capacidade para desenvolver isso e a gente conseguir melhorar e elevar a segurança aí dos condomínios. Perfeito, Éder. Eu não esperaria, né, então, o órgão público, que vai ser difícil. Inclusive porque, se você pensar, São Paulo tem taxa de fiscalização. Todo elevador paga ao redor de R$200 por ano. Certo. Minas Gerais Belo Horizonte, perdão, sai no IPTU, que tem um valor de taxa específica para o elevador. Deveria ser um dinheiro carimbado. Se você somar os 100 mil elevadores vezes 200, são 2 milhões. Daria para ter fiscalização. A prefeitura não faz, mesmo tendo um dinheiro carimbado para isso. Quer dizer, então a gente... Agora, o condomínio vai reclamar, né? Porque ele vai pagar a ART, vai pagar a manutenção, vai pagar a taxa da prefeitura, e daí aí ele vai falar, não vou pagar o inspetor. Já está com um monte de coisa acumulada, né? Ele vai pagar 4 coisas. É um pouco... Então, acho que também tem que ver essa parte, nesse aspecto, não que justifique o financeiro, né? Então, realmente a vida não tem preço, e até, principalmente na manutenção básica, né? De não ter uma empresa não credenciada, isso é o mínimo. E na modernização acontece em outros países também, porque tem que ter uma atualização uma certa hora, né? Como ele falou do desgaste, da atualização técnica, vida útil, né? A Itália e a Espanha chega a ter realmente subsídio do governo para atualizações, chega a pagar 25%, chega até a 50% se for de interesse público em modernização ou financiamento para... Por quê? Porque eles já veem isso como uma necessidade de segurança. Interessante. Bom, aí tem esse aspecto da modernização, né, que se instalando quadros novos, com novos drives de variação de frequência e sistemas regenerativos, a gente tem uma economia muito grande de energia elétrica. Isso aí realmente a gente podia tentar conseguir algum
subsídio ou alguma coisa aí para os condomínios que começassem a fazer essa modernização voltada à economia de energia elétrica, ou instalação do tipo do elevador verde. O que é? Uma economia de energia elétrica, motor síncrono, etc., sem óleo de lubrificação, um monte de coisa. A gente podia ter realmente um incentivo aí, federal ou estadual, para os condomínios que começassem a se preocupar isso com economia de energia elétrica. Agora, voltando ao nosso dia a dia, né? Nós já temos aí elementos da nossa norma 16858, principalmente aí a parte 7, né, que a gente pode melhorar muito a qualidade da manutenção preventiva, das inspeções, os testes, né? Fazendo o quê? Uma coisa muito simples. Eu tenho um técnico programado para fazer as inspeções e manutenções. Ele não pode fazer, né? O responsável pelo condomínio assinar um documento desse impedimento dessa manutenção preventiva. Isso aí pode gerar um índice maior de defeitos ou alguma coisa assim. O teste de segurança que estava programado normalmente na parte de encunhamento não foi feito, meu amigo, você vai ter que assinar aqui um documento, botar o seu CPF, RG, que você está impedindo a empresa XPTO de fazer a manutenção, e a partir desse momento você está sendo responsável por qualquer tipo de acidente que possa acontecer no elevador. Meu amigo, eu te garanto que ele não vai querer assinar um negócio desse, ainda com testemunhas, vai ficar difícil. Então, são algumas coisas que a gente já tem nas nossas normas que a gente pode aplicar, né? Aí, como eu falei, a gente já tem uma norma, né, predial, voltado para a vida útil predial, e uma delas que entra o elevador 15575. O elevador tem vida útil de 13, 15, 20 anos no máximo. A partir disso aí, nós temos que ter realmente uma obrigatoriedade de fazer essa modernização a partir de 25 anos. Equipamentos de segurança e a modernidade. Os dois têm que caminhar juntos. Perfeito, pessoal. Pessoal, vou abrir para mais perguntas. Alguém tem uma pergunta aí para dar uma esquentada aí nesse debate? O Éder falou sobre prioridade, eu concordo totalmente. Às vezes o síndico, ele acha muito caro pagar, sei lá, R$400 na manutenção de um elevador de 5 paradas, mas ele não reclama de pagar 1.000, 1.200 na manutenção da piscina do condomínio, que o elevador ele usa pelo menos uma vez no dia e a piscina ele vai usar de mês em mês. Então é uma questão de prioridade. E ele foi muito feliz quando disse, né, a respeito de educar, né? A gente tem que realmente discutir o assunto para trazer essa conscientização da importância, entendeu? Da manutenção bem feita, da vistoria e tudo mais. Eu acho que o caminho é por aí. Agora esperar, igual o Fábio falou sobre o órgão público, né? É meio difícil, né? Mas eu acho que o caminho é a conscientização mesmo, entendeu? Discutir, levar para os condomínios, para os eventos e conversar sobre essa importância, porque o fato é que não é normal esse aumento de acidentes, né? Não é normal mesmo, né? Justamente em virtude dessa sucatização aí do mercado, né? Muito obrigado, Jones. Pessoal, alguém mais tem uma pergunta? Damas? Olá, muito obrigada pelo posicionamento de vocês, foi esclarecedor. E eu queria falar sobre modernização e pedir dicas até para os consultores, né? A gente sabe que no Brasil a realidade não é trocar todo o elevador. Esse seria o ideal quando a gente fala de modernização, né? O ideal seria trocar tudo, mudar o que precisa ser mudado, mas a própria norma deixa uma brecha sobre viabilidade financeira. E essa viabilidade financeira vira para a gente quando a gente está na questão consultoria, junto com o condomínio, desenhando qual é o melhor esboço, qual é a melhor situação, que nunca dá, né? É muito caro, está muito caro. E qual a dica de vocês quando vocês sabem que tem que apertar o cliente, porque segurança em primeiro lugar e depois a viabilidade técnica, a viabilidade financeira está assim na norma, mas a viabilidade financeira sempre vai ser discutível, né? A questão da porta ela não é acessível, ela não tem as dimensões que se pedem. É uma questão estrutural.
mas há condomínios que existem condições de fazer essa abertura. Ah, mas o condomínio não vai querer, porque é obra civil e tudo isso. Como que vocês se posicionam? Porque se a gente pode falar, ó, nós não vamos seguir com o projeto, mas a gente sabe que aquele cliente está fadado a fazer uma modernização que não vai ser segura para ela, né? Mas a norma ela deixa essa brecha de viabilidade financeira, né? E como que vocês estão lidando com isso, né? Junto com o cliente, essa discussão é muito delicada, né? Existem pontos, é lógico, de segurança que são primordiais, mas existem uns outros que são discutíveis, mas às vezes a gente pergunta, né? E aí vai ficar naquilo, ó, você está deixando de atender uma norma, não tem como atender toda a norma, mas é porque eles usaram essa brecha de viabilidade, né? E eu queria saber quando que vocês sabem qual é o limite de falar para o cliente. Não, isso vocês vão ter que dar o jeito e vai ter que pagar. Obrigado, Jaquei. Bom, eu vou falar a técnica que eu utilizo. Vamos tentar manter em 1 minuto, o pessoal que Tá. está se encerrando, tem mais uma pergunta e a gente vai finalizar. Eu vou usar uma técnica que eu utilizo. Quando eu faço ali a vistoria de modernização, aí, por exemplo, trazendo aí para a porta de eixo vertical, que são mais antigas. O que eu trago para o cliente? Eu trago o valor das peças que ele gasta com manutenção naquela porta de eixo vertical. O custo que ele gasta ali é praticamente 50% de uma porta automática. Porém, quando ele colocar uma porta automática, esse custo vai reduzir aí em 80%, 90%, mais ou menos, do valor que ele vai ter que pagar para fazer uma manutenção. Então, eu mostro através de números que a longo prazo ele vai ter um retorno daquilo. Assim como, por exemplo, ó, se você colocar aqui um inversor regenerativo, a gente faz o cálculo e mostra para ele, ó, daqui a 5, 6, 7 anos vai se pagar. Então, a gente mostra, além da segurança, que o cliente gosta de ouvir, relacionado à economia. Então, aquele investimento que ele está fazendo ali hoje, lá na frente vai ter um retorno. Pelo menos comigo está funcionando bem. Está funcionando bem. Eu acho que o cenário sempre de informação é sempre um dos pontos chaves, né? As últimas atualizações que a gente vem trabalhando aí também, sempre que é explicado a importância do que serve, aí eu particularmente utilizo muito a questão atualização. E eu não gosto muito do termo modernização. Sei que no dito popular todo mundo conhece muito disso, mas eu entendo que quando se fala em condomínio, o pessoal acaba alegando assim algo mais estético. Eu percebo isso, pelo menos. Então a gente trabalha muito sobre o aspecto atualização. E só de trazer esse ponto, o condomínio já trata de uma forma diferente. Porque daí, ok, eu estou atualizando, mas eu estou atualizando a quê? Estou atualizando a uma norma XYZ, a 16858, parte 7, porque tem o item A, B ou C, tem o grau de prioridade, qual é a questão, qual é o risco relacionado. Quando o cliente entende esse ponto, e aí nós, como consultores, a gente entra justamente para isso, para explicar o que ele não conhece. E aí não adianta nada eu trazer a norma e falar, ó, a norma fala A, B, C, o grau de risco é isso, isso e aquilo. Ele vai olhar, tá bom, o que eu faço? Então, tu tem que trazer, de fato, essa informação para ele de forma mais mastigada, ao que ele consiga entender o que a norma está trazendo. A norma é densa. Então, a gente precisa trazer essa informação mais fidedigna e com esses dados. Os dados, eu acho que é o segredo de tudo ali. Até hoje, todas as atualizações que a gente vem fazendo, teste, por exemplo, pesador de carga, sistema de resgate automático, esses dispositivos todos são naturalmente atualizados dentro das modernizações, das atualizações ali, porque o pessoal entende que vai trazer uma eficiência maior, vai trazer uma segurança maior. Eu também, claro, a informação. Então, primeiro um comparativo. Se o prédio pinta uma fachada, é aproximadamente o mesmo preço de uma modernização de elevador. E aí ele pinta a fachada a cada 5 anos, mas o elevador com 25 ele está novo. Outra coisa é que modernização não é despesa, é investimento. Porque tem provas que valorizam o condomínio. Então, valoriza a estimativa ao redor de 10% do valor do imóvel. Eu sei que o cara não põe no bolso, que ele não vai vender no dia seguinte, mas o valor que valoriza é menor do que o que ele investe, bem menor, geralmente, do que ele investe. Ainda mais se for lá no Leblon, por metro quadrado. Então, se você tiver um apartamento de 1 milhão, valorizou 100 mil, cada apartamento vai gastar quanto? 5. Peanuts. Então, tá isso. E a gente falando de acidente, mostrar outros benefícios, né? Então, esse incentivo que tem nos outros países não é realmente só para segurança, é também acessibilidade e economia de energia, que aí é a grande vantagem.
E a gente não fala a gente fala na situação que estamos, né? 40 acidentes aí, as fatais, mas a gente tem um acidente também não fatal. Então, por exemplo, as estatísticas europeias, da ELA, né, da European Living Association, a maior causa de acidentes, felizmente não fatais, tropeço do elevador. Então, mau nivelamento. Nivelamento preciso só se você tiver inversor de frequência, só se você tiver. Você não vai fazer nivelamento no padrão que é 10 milímetros, né, 1 centímetro, e você vai tropeçar. Só que esse tipo de estatística, se a gente mal contabiliza o que morreu e a causa, mas na União Europeia se contabiliza isso aí. E se você for procurar no seu prédio, você vai ver que o idoso caiu, que não sei o que lá, e agora a molecada também digitando também tropeça, né? A única coisa é que os danos deles são mais rápidos. Perfeito. Uma pergunta muito interessante. Eu tenho feito o seguinte, ó, toda modernização em que você faz um aproveitamento de 40% de equipamento, certamente você está fazendo um investimento errado, que futuramente você vai ter que fazer uma outra modernização. Como? Equipamento de casa de máquina, em termos gerais, custam 50% de um elevador. 25% a máquina, 25% o quadro de comando, 20% uma cabine nova, outros 15% ou 20% portas de pavimento e 10% aí equipamentos do poço, etc, etc. Olha, a proposição que você está querendo aqui com esse orçamento, você vai estar aproveitando uma máquina que está obsoleta, uma cabine, uma porta, não sei o quê. Como eu falei anteriormente, ó, quadro de comando e máquina é um casamento indissolúvel. Eu troquei quadro de comando, eu tenho que trocar a máquina para ter um inversor de frequência, a máquina ser imã permanente, motor síncrono, e eu ter um sistema regenerativo que vai me dar economia de energia elétrica, né? Eu confesso que muitas vezes, determinado cliente quis fazer o aproveitamento de uma máquina muito antiga, um item de segurança. Meu amigo, desculpe, eu estou fora dessa modernização. Você está aproveitando uma máquina obsoleta com risco de acidente e eu não vou continuar te prestando consultoria. Você quer fazer uma modernização como exigência de norma, sempre lembrando o seguinte, a norma exige as condições mínimas para o funcionamento do elevador. Ou seja, você vai passar com 5, desculpe. Se você está comprando um equipamento que me atende a norma da BNT, NE, europeia e ASME, maravilha, né? Mas se você atendendo os itens mínimos, são as condições mínimas que o elevador tem que ter em funcionamento. Por exemplo, ninguém fala aqui. Estados Unidos, para-choque, mola só para elevador de cargas. Nossos para-choque lá, e para elevador de passageiro, tem que ser hidráulico. E aqui no Brasil, nós estamos instalando elevador até de 1,5 m, 90 metros, com mola. Isso está errado. Tem que ser para-choque hidráulico para realmente aguentar o impacto da cabine e fazer uma desaceleração completa de passageiro para não definir. Nós temos muita economia, uma tropicalização da nossa do padrão europeu para a nossa, e a gente tem uma qualidade inferior, e a gente não pode continuar com isso. Perfeito, obrigado. Passar agora para a última pergunta. Boa tarde. Eu quero direcionar uma pergunta para o Gapo, né? Devido à sua experiência aí no mercado, né, com inspeção em elevadores, para a equipe de manutenção que atua no mercado, porque eu trabalhei numa empresa multinacional e eu atendia mais de 120 clientes, fazia manutenção em mais de 120 equipamentos no mês, né? E tinha dia que eu estava extremamente sobrecarregado por fazer vários elevadores no dia, já cheguei dias que eu fiz mais de 12 equipamentos de manutenções preventivas e certos componentes ali nos equipamentos que a empresa me obrigava a fazer o teste, eu não tinha tempo para poder fazer esse teste no dia, né? De acordo aí com a sua experiência, eu queria te perguntar quantos elevadores por dia um técnico em manutenção, né, você aconselha aí fazer por dia? Uma pergunta muito interessante. Ó, quando eu entrei em elevadores há mais de 40 anos atrás, o técnico de manutenção tinha um ajudante, que, de certa forma, era um treinamento que se dava para um técnico, que ele estava acompanhando uma manutenção com um técnico experiente, estava aprendendo coisa pra caramba no dia a dia, e em poucos meses você formava um novo técnico, né? As empresas, infelizmente, começaram a reduzir essas horas, tanto para uma edificação residencial,
compram uma para comercial. No meu ponto de vista, eu acho o seguinte: um elevador tem que ter, no mínimo, 2 horas mensais de manutenção. Se eu não conseguir ter essas 2 horas de manutenção preventiva e executar um plano de manutenção semestral em que eu tenha as revisões periódicas de porta, operador de porta, porta de cabine, quadro de comando, reapertura, máquina, não sei o quê, eu não vou estar fazendo uma manutenção. A empresa que pensa nessa redução, ela está esquecendo o quê? Isso vai me gerar muitos defeitos, eu vou ter um altíssimo índice de defeitos, vai me aumentar meu custo operacional para chamados, né? E vai comprometer o nome da minha empresa. A empresa que está fazendo isso está indo para o buraco, cara. Ela tem que fazer o sentido inverso, meu amigo. Qual é o meu custo que eu estou pagando na manutenção? Puta, eu estou trocando um cabo que era 10 anos em 5. Por que ele durou só 5? Foi pela falta de inspeção? Foi a falta de reparos de equalização de tensão de cabos? Ela tem que atacar o outro ponto, que é outro ponto que ela gasta muito custo de material por redução da vida útil desses materiais por uma falta de inspeção e de manutenção preventiva. Na minha opinião, então, seria mais ou menos por aí. Eu tenho que ter um número mínimo adequado, eu não posso mexer nesse número mínimo, senão isso vai me refletir no aumento de índices de defeitos, depois reclamações, vai comprometer o nome da empresa. Perfeito, pessoal. Então, agora eu vou dar um espaço para considerações finais, né? Vamos encerrar nosso debate. Eu acho que foi um debate bem produtivo, acho que a gente falou bastante assunto, falamos sobre a parte tecnológica, falamos um pouco de norma, e falamos até com ideias de como melhorar, né? De uma certa forma, todo mundo está alinhado com a mesma informação, né? O mesmo norte, de ter uma agência fiscalizadora, de ter auditores independentes, de ter o seu elevador modernizado conforme a norma, e não parcializar, né, a troca do elevador ou a adequação tecnológica. Dito isso, Carlos, considerações finais, por favor. Bom, primeiramente quero agradecer a presença de todos, as perguntas que foram feitas, acredito que foi bem produtivo aqui esse debate. Já aproveitando também, amanhã nós teremos outro debate, que aí vai ser voltado para a área dos técnicos de elevadores relacionado a acidentes, que vem aumentando também acidentes com técnico de elevadores. Aí entra conforme o amigo falou, empresas que colocam aí de 100 a 200 elevador por técnico e vários outros itens aí. Mas minha consideração final aqui é que deve partir de nós. Essa mudança deve partir de nós. É muito fácil, nós conhecemos todos os equipamentos. A gente olha e a gente já vê que está errado, mas o cliente não. Então, acho que falta uma conscientização por parte nossa também, e acredito que somente juntos que vamos conseguir aí reduzir aí esse índice de acidente aí no país. Éder? Bom, primeiramente também agradecer a vocês que estão aqui sentados até essa hora, deixaram de ver ou passaram já por muito da feira, então parabéns para vocês por estarem aqui buscando esse desenvolvimento, conhecimento aí. Agradecer a Expo Elevador pelo espaço também, pela troca, né, por esse ambiente para troca justamente, Parmejano aí por estar conduzindo brilhantemente a nossa conversa, a nossa pauta aqui. E também concordo, eu acho que vou repetir de novo muito do que eu falo, nas redes sociais, meus posts, divulgação, tudo que a gente vem fazendo aí no mercado sobre posicionamento. Eu acho que a gente começa a mudar, para começar a mudar, a gente não pode esperar do outro, não pode esperar, porque não tem uma lei, porque lá fora é assim. Eu saí há quase 5 anos atrás da multinacional também com esse propósito. Eu saí de lá, eu era auditado internacionalmente, eu vi muita coisa acontecendo lá fora, conversando, entendi que tinha esse cenário de auditoria, de vistoria, eu apostei lá atrás, 5 anos atrás, para ter a empresa, e a gente está atendendo hoje também nível Brasil. Só que isso partiu de mim, não partiu da empresa, né? Então, eu acho que cabe a nós, a gente pensar sobre esse ponto, sobre esse aspecto do o que a gente está fazendo, como que a gente está fazendo a manutenção, aonde a gente consegue chegar com isso e, sobretudo, a gente ter sobre prioridade a segurança operacional desses equipamentos, a segurança dos usuários desses equipamentos, e aí a gente não pode cair na mesmice que a gente tem no mercado. Eu vou fazer porque a empresa A ou a B ou a C está cobrando 100, eu não posso cobrar 500. Como é que não pode cobrar 500 se tem consultor cobrando 600?
por que o condomínio paga mais caro para alguém fiscalizar do que para a empresa que está fazendo manutenção? Então, fica o recado aqui, pensem sobre isso. O condomínio entende, sim, da responsabilidade, ele entende, sim, do que está por trás. E, de novo, cabe a nós esse posicionamento para a gente conseguir ir mudando um pouquinho e moldando um pouco melhor o mercado. Bom, também agradeço o Parmegiano e todos aí, né? Mas sejamos rápidos aí pelo horário. É um prazer ver gente que está preocupada com isso, porque é uma preocupação grande, a participação do CREA, né, muito importante para a gente. E se a gente pensar o conceito, quem tem que partir é dos especialistas de elevador. É nós que temos que fazer isso aí mudar. Inclusive porque se você pensar em termos legais, o Brasil está seguindo um padrão praticamente dos Estados Unidos. Tem um acidente, quem é o responsável? Ah, né, é o síndico. Tá. Não, peraí, quem conhece de elevador? Quem tinha que ter alertado? Quem tinha que ter feito uma proposta? Quem tinha que ter avaliado o risco? Quem tem que ter instruído o cara? É o cara que conhece. O cara acaba saindo. Então, quer dizer, cabe a nós aí mudar isso aí. Obrigado, boa noite. Primeiramente, agradecer ao Elevador Brasil, a Heriberto, a equipe, etc., a participação dessa Expo de Elevadores. O que eu gostaria realmente que a gente tivesse aqui seria, periodicamente, a gente tiver um congresso de elevadores, um congresso de transporte vertical no Brasil, com técnicos, palestras sobre manutenção, instalação, modernização, apresentação de trabalhos, publicação, para todo mundo ter acesso. Nos Estados Unidos, por exemplo, existe mensalmente palestras e cursos sobre normas de elevadores, sobre elevadores. Mensalmente existe diversas, você pode participar. Aqui no Brasil é raro a gente ter isso. Então, eu gostaria que realmente a gente conseguisse organizar aí, periodicamente, anualmente, um congresso sobre elevadores, sobre transporte vertical, para a gente tratar de todos esses temas. Manutenção, índice de acidentes, novas tecnologias, etc., e começar a espalhar isso para o Brasil todo, para a gente ter uma formação sobre o funcionamento de elevadores básica para todos os nossos colegas engenheiros de todo o Brasil, os síndicos, né, conselheiros prediais conhecerem as suas responsabilidades, as necessidades das manutenções com empresas qualificadas, a necessidade de modernizações, atualizações técnicas obrigatórias aí por norma. Muito obrigado a todos. Obrigado, pessoal.